Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo: entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empretecendo. Eu não tenho nem roupa para esse episódio, não tenho nem roupa para dizer para vocês da felicidade que é ouvir essa vinheta. Nossa, minha voz tá muito gostosa nessa vinheta, passaria horas ouvindo só a vinheta. Como é que vocês estão? Segura aqui forte na minha mão que eu acabei de chegar para um episódio zerado, episódio novo aqui do podcast. E hoje eu cheguei pra militar, pra te gongar, pra te tombar, pra te infernizar. Não, gente, hoje a gente vai falar sobre racismo reverso, porque é um assunto muito engraçado, não é? Vocês não acham engraçado? A gente vai desmistificar aqui o que é racismo reverso, porque muita gente aí tem acreditado que existe racismo reverso. E eu acho que é um tema maravilhoso pra gente voltar à tona. O que vocês acham? Vamos lá? Olha, quero começar falando pra vocês sobre esse meu hiato, esse meu sumiço. Meu pai, as pessoas não aguentam mais me verem sumir e depois reaparecer como se nada tivesse acontecido. Eu sumi, gente, por causa de muitas coisas. E mais uma vez, vocês vão rir do que eu vou falar, mais uma vez tem ligação com o trabalho, né? Tô trabalhando. E eu não tô reclamando por estar trabalhando, né? Eu nunca reclamo por estar trabalhando, eu sou uma pessoa trabalhadeira. A questão é que acaba que eu não... Como eu não ganho dinheiro fazendo isso aqui, né? Vocês sabem que eu não ganho uma gota de centavo fazendo isso aqui. Então eu prefiro dar prioridade, porque eu não vou lá na padaria e peço pra pessoa R$1 de pão e ela diz, você vai pagar como? E eu digo, vou pagar com um episódio no podcast. Ainda não estamos nesse patamar, mas a meta é essa, viu? Pagar tudo só com arroba. Meu sonho de princesa. Olha só, o tema de hoje, que é um tema pra lá de importante de se debater, eu fiz aquela brincadeira no início pra que a gente não faça desse momento um momento assim muito, digamos assim, academia. Não quero que seja um momento acadêmico. A questão é que, nos últimos dias, Magazine Luiza protagonizou um escândalo de internet, porque o povo ama fazer um escândalo de internet. E eu precisei esperar um pouco pra eu ler sobre... para a gente conversar sobre esse programa de trainee que balançou as redes da internet nas últimas semanas. Para quem não tá sabendo, o que aconteceu? A Magazine Luiza lançou um programa de trainee para... Peraí, deixa esse carro passar, porque ó, é só começar a gravar que começa a de carro passando aqui nessa rua. Pra quem não sabe, a Magazine Luiza lançou aí um programa de trainee para apenas candidatos negros. Isso porque, vamos contextualizar, né? Porque a gente joga essa notícia assim, parece o quê? Que ela tá sendo racista reversa. O povo pega isso e diz, racismo reverso, meu Deus. Nunca vacinei meu filho e tá aí ele defendendo racismo reverso. A dona Trajano lá, a Luiza Trajano, acho que é esse o nome dela, percebeu, aliás, nem foi ela, depois eu vi na entrevista que nem foi ela mesma quem determinou isso, né? Foi toda uma equipe. Perceberam que nos grandes cargos da empresa, a maioria, quando eu falo nos grandes cargos, eu tô falando em relação à remuneração, né? Não tô falando aqui que existe o cargo mais alto, o cargo mais baixo, tô falando de dinheiro, porque a gente trabalha por dinheiro. Parafraseando aqui a Kessia Nara, minha amiga, a gente trabalha por dinheiro, porque por amor a gente só escolhe a área. A gente escolhe a área por amor, mas a gente trabalha por dinheiro, tá, meu amor? Hoje eu tô falastrão, vocês me aguentem. A equipe lá percebeu que nos cargos mais bem pagos da empresa só tinha branco. Daí falou, que tal a gente equiparar isso aqui? E aí, por conta disso, lançaram um programa de trainee apenas para candidatos negros. Foi aí que começou a reviravolta nessa internet, um balacobaco, um cambalacho, porque as pessoas começaram a acusar Magazine Luiza de ser racista, de dizer que era crime. É muito importante a gente falar sobre isso, porque uma reflexão que me ocorreu quando eu tava lendo sobre isso, ninguém tá lá questionando quando nas descrições de vagas, nas propostas de emprego, por exemplo, tem lá a primeira coisa que tem, boa aparência. Vocês já se perguntaram o que é essa boa aparência? Com certeza é um padrão já, um padrão de beleza. E aqui eu não quero entrar nesse assunto, porque o tema do episódio de hoje nem é sobre padrão de beleza. Mas olha, deixa eu contar aqui uma realidade pra vocês. Eu lembro de participar de um grupo, não sei se eu nem sei se eu participo ainda. Mas eu lembro de participar de um grupo no Facebook, onde eu via vários relatos de homens e mulheres. Vou falar primeiro do recorte masculino, depois eu falo do recorte feminino. Onde homens tiveram que desfazer os seus dreads,
raspar os seus cabelos, cortar as suas tranças, porque fazia parte do perfil que a empresa buscava, ou seja, eles não podiam ter seus cabelos longos. E por mais que pareça uma questão boba isso que eu tô dizendo pra vocês agora, eu, por exemplo, tava aqui na expectativa. Eu vou contar uma coisa que vai parecer bem absurda pra vocês. Quando eu comecei a descobrir coisas sobre... Quando eu comecei a ler sobre políticas de afirmação, quando eu comecei a ler sobre racismo, sobre empoderamento negro, eu disse, eu acho que eu quero deixar meu cabelo crescer, porque isso nunca aconteceu. Isso quando eu tinha, sei lá, uns 23 anos, mais ou menos, que hoje eu já sou uma velha de 27. E aí, quando eu tinha esses 23 anos, eu comecei a pensar sobre isso, sobre deixar meu cabelo crescer, mas aí me ocorreu um medo. Eu fazia parte desse grupo, onde eu via vários relatos de meninos que tiveram que raspar os seus cabelos, desfazer-se das suas identidades. Porque assim, eu sei que o cabelo, se a pessoa corta o cabelo, que na minha infância eu achava que se meu cabelo não fosse longo, né, as pessoas não iam saber que eu era negro. Quer dizer, olha aí a inocência da criança. Já conversei com vocês sobre isso no episódio sobre racismo institucional, se eu não estiver enganado. E eu falava pra minha mãe que eu queria sempre deixar meu cabelo curto, porque na minha cabecinha de criança preta, se o meu cabelo tivesse alto, longo, eles iam descobrir que eu era negro, vejam só. Iam passar a me tratar mais diferente ainda. Essa era a minha cabeça de criança. Pra vocês verem que desde muito cedo a gente tem que lidar com essas situações e tem que aprender na marra mesmo, nos tabef, nos bufete, como a gente fala aqui no Ceará, a lidar com o racismo que, além de estrutural, é devastador. Então, vejam só, eu já adulto pensando em deixar meu cabelo crescer, eu lembrava do medo de não conseguir emprego, que na época eu não sei se eu estava trabalhando, mas eu pensava muito nisso. Será que eu vou continuar no meu emprego se eu deixar meu cabelo crescer? Então, olha que absurdo isso que eu vou dizer pra vocês. Eu tracei uma meta de passar um concurso público pra garantir estabilidade, pra só assim eu colocar dread, colocar trança, deixar meu cabelo crescer, que eram vontades que eu tinha ali a partir dos 20 anos. Então percebam que absurdo isso, e não é uma coisa que ocorre, que passa na cabeça de muita gente. Isso que eu tô falando aqui pode soar muito absurdo pra muita gente, mas pra quem é preto, pra quem tem cabelo crespo, tô falando do cabelo crespo, tá? Não tô falando daquele que forma cacho, porque ainda tem isso, ainda tem os níveis. Quando o cabelo é super definido, as pessoas acham que quando a pessoa tem cabelo crespo ou cacheado, existe uma ditadura, né? Você tem que estar com seu cabelo sempre muito definido. Sempre muito definidinho, encaracoladinho, sem frizz, zero frizz, né? Uma coisa que é quase impossível pra quem tem cabelo crespo. Eu diria impossível. Tem que estar sem frizz, porque senão não é aceito no padrão. Até pra dentro da beleza, aí eu vou usar muitas aspas, porque eu odeio esse termo, beleza negra. Existe um padrão. Porque você precisa respeitar esse padrão pra que outras pessoas achem bonito. E é bizarro isso, e é louco isso. Toda essa questão que eu tô falando de cabelo, de identidade, ainda vou chegar lá no trainee na Magazine Luiza, mas primeiro eu tenho que contextualizar. Quando a gente vê uma vaga de emprego e lá tem escrito assim, ter boa aparência, pode ter certeza que essa aparência não é preta. Pode ter certeza que essa aparência não é o cabelo crespo. Pode ter certeza absoluta. Mas, por exemplo, uma colega assim, uma pessoa que me conhece aqui na cidade, outra vez passou a mão no meu cabelo e disse assim: nossa, é macio, né? Achei que era duro. Eu só queria gargalhar naquela hora. Mas eu falei assim, pois é, as pessoas acham que cabelo crespo é duro. Tem essa impressão de cabelo duro, né? Pois é, mas meu cabelo é macio. Você sente a maciez? Tem vários salários investidos aqui nesse cabelo. É importante que rompamos as nossas bolhas para tentar entender o que está do outro lado. Porque quando se lançou esse programa aqui de trainee, duas coisas. Pode ser uma jogada de marketing, e eu acredito piamente que tenha um marqueteiro muito inteligente envolvido nisso, porque sabia que iam disparar, né? As redes sociais ficaram por dias comentando sobre isso. Essa é uma das questões. A outra questão é que por que tantas pessoas, majoritariamente brancas, se incomodaram com esse trainee, sendo que o programa de trainee para negros da Magazine Luiza cumpre um papel constitucional de reparação, é uma ação afirmativa. Para quem não sabe, é tão bizarro, são coisas que eu nunca vou entender. Existe lei que obriga a gente a dar aula, enquanto professor, né, a dar aula de história e cultura afro-brasileira
precisa de uma lei que obrigue. Existe essas reparações, essas afirmações, essas leis que também trabalham no sentido de fazer contratar essas pessoas pretas, porque se existe isso, é porque existe desigualdade, tanto na questão de cargos, na questão de salários. Eu já conversei sobre isso aqui no nosso episódio Emprego dos Sonhos. Se você ainda não ouviu, é uma boa pedida para refletir sobre essas dimensões. A defasagem salarial entre homens brancos e negros é gritante, entre mulheres brancas e negras é gritante. Não sou eu que digo, são as estatísticas. Eu nem sou das exatas, mas eu adoro acompanhar esses números, que é uma forma de validar aquilo que a gente fala aqui, enquanto discurso que para muitos é um desabafo, que às vezes para mim até eu acho que é um desabafo, e é importante que desabafemos para que a gente consiga romper mesmo as bolhas das pessoas, hein? Eu não tô passando raiva, tá, gente? Tô só empolgado de voltar aqui a gravar com vocês, e isso é um episódio muito interessante. A gente sabe que não existe racismo reverso quando a gente estuda história, né? A gente começa por aí. Quando a gente estuda história, a gente entende, eu não vou fazer aqui uma aula de história, mas a gente entende que povos pretos foram escravizados e trazidos para esse país e depois foram, entre muitas aspas, libertos, sem nenhuma lei que amparasse, enfim, não tinha escola para preto, não tinha terras para preto, não tinha trabalho para preto, não tinha nada para preto. Então não teve uma reformulação, digamos assim, social para essa liberdade, entre aspas. Então, a partir dali já existia a marginalização do corpo preto, porque depois de escravo, agora ele é marginal. Porque ele não saiu de escravo para liberto, ele saiu de escravo para marginal, tá? Então, a partir daí se constitui o que a gente tem hoje, e aí eu não vou dar uma aula de história aqui, mas está muito ligado à estrutura social, à história desse país, como ele se construiu o país, e por isso o racismo não pode ser de pretos para brancos. Não pode, gente. Meu pai amado, é bizarro que 2020, beirando 2021, sem vacina de Covid, eu tô aqui explicando que não, os motivos pelos quais não se pode falar que existe racismo reverso. Meu pai, quanto tempo a gente voltou atrás, né? E aí, falando de trabalho, de emprego, de questão salarial, a gente tem muitos dados estatísticos que comprovam que brancos ocupam cargos relativamente importantes, que eu lido socialmente como importantes, e com salários bem mais altos que pessoas pretas. E essa ação que o Magazine Luiza me fez pensar, me fez refletir sobre aqui, sobre a minha cidade, sobre o meu ambiente de trabalho. Eu até fiz enquete esses dias, no dia do professor, agora que se passou, eu fiz enquete perguntando quantos professores negros vocês tiveram, quantos alunos negros tinham ou têm nas turmas de vocês, vocês conseguem contar? E aí pode ser que alguém venha e fale, é porque essa região onde você mora não tem muitos negros. Será, gente? Então por que será que a maioria populacional no cárcere é preto? É preta. Por que será, né? Se não tem tanto negro assim. São questões que nos fazem refletir. E aí, ainda voltando aqui para minha cidade, eu sou muito curioso. Se tem uma pessoa curiosa, essa pessoa sou eu, prazer, Eduardo Braga. Gente, olha, eu fui pesquisar nos Instagrams aqui das empresas, das lojas. Sabe aquelas fotos de equipe das grandes lojas aqui na minha cidade? Das grandes lojas que eu falo assim, em popularidade, muita gente conhece. Que como eu moro numa cidade no interior, não tem uma loja gigantesca, mas tem as grandes lojas da cidade. Vocês entenderam o que eu falei. 0 negros na equipe. 0. Tem lojas que 0 negros na equipe. São essas questões que eu fico pensando. Por onde estão as pessoas negras? Será que é porque elas não querem estar ali? Será que parte do querer? São as questões para a gente refletir, hein? Sobre empresa, sobre trabalho e também sobre racismo reverso. Falando sobre racismo reverso, não tem como a gente tratar aqui a questão de diferenciar o que é preconceito e o que é racismo. Né? É muito difícil porque racismo é preconceito, mas nem todo preconceito é racismo. E é muito importante a gente saber apontar, porque no início desse ano, eu já falei sobre isso 1000 vezes aqui nesse podcast, eu fui convidado para dar uma palestra em determinado lugar, e quando eu percebi, numa fala de uma pessoa muito bem instruída, falando sobre o racismo que pessoas do Nordeste sofrem no Sul. Ela usou esse termo, ela disse o racismo que pessoas do Nordeste, que só tem um, do Nordeste sofrem no Sul.
Quando ela falou isso, me acendeu uma luz. Eu falei, epa, essa pessoa não sabe a diferença entre preconceito e racismo. Não sabe, e a gente precisa dar nome, a gente precisa entender o que é. Porque às vezes a gente pensa que sabe que é, mas não sabe. Eu falo sempre a partir das minhas vivências, daquilo que eu leio também. Raramente eu fico citando autor aqui, porque eu não quero que isso aqui seja uma extensão, um curso de extensão da academia. Eu quero que isso aqui seja um bate-papo real entre nós, algumas vezes com temas mais sérios como esse, outras vezes com temas mais dinâmicos, divertidos e importantes também para debate, porque se a gente está aqui ocupando esse espaço, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. E, por exemplo, quem trabalha na escola ou que, sei lá, tem criança em casa, precisa dizer para ela a diferença. Quando uma criança sofre gordofobia, a gente tem que dizer que foi gordofobia e não bullying. Quando uma criança sofre racismo, a gente tem que dizer racismo, porque racismo no Brasil é crime. Preconceito, quando a gente aprende na escola, preconceito é aquela ideia que a gente tem acerca de pessoas, né? Conceito prévio. Ela se desenvolve através principalmente dos estereótipos, né? Dos estereótipos sociais, de atitudes negativas em relação a determinados grupos de pessoas, mulheres, negros, pobres, enfim. Isso é preconceito. O racismo em si, ele já é um preconceito aqui direcionado a um grupo social, né? A um grupo étnico. Os negros. E aí pode ser que alguém escute esse episódio e fale assim, nossa, mas os próprios negros... Eu tô falando aqui com a voz deles. Os próprios negros têm racismo contra eles mesmos. Sim, vou dizer que não, é verdade. Os negros têm racismo, sim, sofrem e reproduzem racismo porque nós estamos numa sociedade racista. A gente aprendeu que esse era o correto, ser racista. Porque imagina, você passa a vida inteira convivendo com pessoas que chamam seu cabelo de bombril, que dizem que seu cabelo é duro, que seu cabelo não molha. Nossa, eu ouvi muito isso, que meu cabelo não molha. E hoje, meu pai lava meu cabelo, tem que lavar de manhã pra poder estar seco à noite, que eu não gosto de usar secador. Mas eu cresci achando que meu cabelo não molhava. Meu pai amado. Então a gente cresce dentro de uma estrutura que nos torna racista. É comum ver pessoas negras reproduzindo racismo. Ou também é comum, outra vez eu discutindo sobre racismo com um homem branco, ele falou, mas fulana, não sei, minha avó, não lembro quem era a pessoa, minha avó é muito racista, ela fala dos negros como se ela não fosse negra. É exatamente isso, as pessoas, geralmente, é feita uma higienização, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas é feito de uma forma tão dolorosa, tão bizarra, que a pessoa até para de se identificar como negro. E eu já contei uma história aqui pra vocês, que depois que eu dei uma palestra pra uma professora sobre racismo, pra uma professora, não dei uma palestra pra ela, né? Dei uma palestra pros professores, uma professora me procurou pra dizer, eu preciso da sua ajuda, porque eu tava dando aula e tinha uma personagem no livro que é negra, e eu falando que essa personagem era negra, e um aluno da cor dela disse, professora, ela não é negra. Aí ela respondeu, ela é negra sim. E aí a criança retrucou, mas então você está dizendo que eu sou negra? Quer dizer, essa identidade muitas vezes não nasce com a gente. E não tem erro nisso, gente. Eu tenho raiva de quem desdenha, que fala assim, fulano se descobriu negro. Tem o dia na sua infância, na sua adolescência, whatever, sei lá quando é, que você se depara com a situação que você fica paralisado, porque você percebeu ali que você era diferente. Eu não sabia que o nome era racismo, mas eu já sabia que eu era diferente. Já sabia que minha cor era diferente, que meu nariz era diferente, que a minha boca era diferente, que a curvatura do meu cabelo era diferente. Mas eu não sabia que o nome era racismo. E tá tudo certo. No Brasil, é estrutural mesmo. Tá naturalizado, a gente não questiona. Coisa de preto, né? Fala assim. Tem que ser. Tem que ser. Trata assim porque tem que ser assim mesmo. E é muito interessante a gente falar aqui sobre racismo reverso, que muita gente acredita que existe, né? Mas quando um preto fala, branco, amarelo empombado, né? Que fala muito aqui. Ele tá sendo preconceituoso, tá cometendo injúria. Mas ele não tá sendo racista. Porque o racismo no Brasil segue uma estrutura hegemônica. E quem sempre esteve estruturalmente acima, em todos os sentidos, com todas as oportunidades, com todos os privilégios, foram os brancos. Não dá para ter racismo reverso assim. No Brasil, essa questão do racismo estrutural é algo tão naturalizado que quando a gente vai questionar, por exemplo, eu sou administrador de um grupo do Facebook da Maíra Medeiros, eu nunca te pedi nada. Sou moderador, na verdade, não sou administrador. Daí uma vez a gente estava falando sobre algumas expressões racistas nesse grupo
E teve uma menina que eu fui lá e respondi o comentário dela, falando que denegrir era uma expressão racista. E eu já expliquei os motivos pelos quais é racista e tal. Daí ela foi lá no meu privado, né, no meu direct, eu só vi isso muito depois. Nossa, ela lascou o textão, dizendo que isso era não é porque a pessoa deu um novo significado pra essa palavra que eu tenho que concordar que ela é racista. Mano, se tu é branca e tem preto dizendo que é racista, você tem mesmo é que se calar e concordar sim. Se você não concorda, pelo menos fica em silêncio. Nossa, é uma coisa absurda, né? Você que tá aí me ouvindo, já tomando seu cafezinho, tomando a sua água. É muito importante se hidratar. Cadê minha água? Cadê a minha água? Achei. Tomar aqui uma água com vocês. É muito importante, além de se hidratar, a gente fazer uma reflexãozinha, né? Por exemplo, uma analogia aqui. Se eu piso no seu pé, a gente tá andando na rua e eu piso no seu pé, eu não vou poder dizer pra você que eu não pisei no seu pé porque você sentiu a dor. Como que uma pessoa negra diz que é racismo e uma pessoa branca contesta e diz: não é racismo porque eu acho que não é racismo? Isso faz sentido na cabeça de quem? Porque na minha não faz o menor sentido. Então, por que eu separei um episódio desse podcast para falar sobre racismo reverso? Porque a gente deve desconstruir essa afirmação do racismo reverso. Essa é uma expressão usada, o racismo reverso, é uma expressão usada para negar a estrutura racista e faz parte do mesmo repertório daquela expressão que diz: o pior racista é o negro, ou então é mimimi. Eu odeio essas expressões, eu odeio essa expressão de o negro é racista contra o próprio negro, sabe? Eu odeio quando fala isso, ou quando fala assim, isso é mimimi, porque são expressões que estão no repertório daqueles que estão tentando desfazer, digamos assim, se desfazer das dores alheias. Não quer compreender as dores alheias, não está disposto a entendê-las e também está se desfazendo delas. É muito bizarro isso, né, gente? Outro motivo que eu acho importante a gente desmistificar essa história de que existe racismo reverso é que o racismo é doloroso, né? Eu não sei se algum negro já disse isso pra vocês, mas o racismo é muito doloroso. Lidar com racismo é doloroso. Falar de racismo é doloroso, hein, gente? Deixa aproveitar esse espaço que a gente está aqui falando sobre racismo reverso e explicar uma coisa para vocês. Quando a gente vê um caso de racismo, quando acontece um caso de racismo que estoura na internet, a gente tem várias etapas de dores. A primeira etapa delas é lidar com aquilo, é assistir aquilo. A segunda etapa vem quando as pessoas começam a nos cobrar para nos posicionarmos sobre aquilo. Às vezes a gente não quer falar, caramba, às vezes a gente quer sofrer, porque a gente está sofrendo. Não sei se vocês sabem, mas toda vez que acontece uma situação como essa, a gente sofre pra caramba. E aí a gente, além de sofrer vendo a situação, a gente é pressionado pela sociedade. Outra vez eu fiquei muito, muito pé da vida com uma pessoa no meu Facebook, porque estava acontecendo lá um caso, foi logo no início do ano, no ápice do Big Brother, estava acontecendo aqueles casos de racismo, Babu, Thelma, enfim. E aí uma pessoa branca, a gente tem que falar que é uma pessoa branca, né? Porque se esse episódio é pra racismo reverso, a gente vai ser racista reverso. É brincadeira, tá, gente? Não existe racismo reverso. Enfim, essa pessoa me procurou e disse: olha, tem fulano no meu perfil lá falando mal de ciclano, do Babu, da Thelma. E você tem que ir lá, porque é a sua obrigação falar sobre isso. Eles vão te ouvir porque você é negro. Mano, vai tomar na bunda. Me deixa aqui quieto no meu lugar. A pessoa nunca se preocupou com questões com pautas raciais, nunca se preocupou com os discursos que a gente levanta. O Black Lives Matter foi só uma moda que fez mudar a foto do perfil. E a gente ainda é obrigado a ir lá, expor a nossa figura. Ah, dá licença, vai no Google, copia um texto do Google e joga lá, mano. Outra coisa que me incomoda é a pessoa achar que a gente quer falar sobre isso o tempo inteiro, que a gente tem que estar militante. Falou assim, racismo, cheguei pra militar, pra te gongar, pra te... Não, gente. Às vezes a gente quer ver o povo, sei lá, ver uma série gostosa, jogar a conversa fora, fazer algo que dá prazer. Falar sobre racismo é doloroso pra caramba e a gente não tá pra falar isso toda hora. Combinado? Não faça isso. Se você é essa pessoa, não faça isso. E tem mais. O que a gente aprendeu sobre racismo, pelo menos o que eu aprendi, parte foi
com a minha vivência, pela minha vivência, e parte foi o que eu li por aí, o que eu estudei. Então procurem ler, joga no Google, livros que abordem racismo, livro PDF, você vai encontrar muita coisa lá no Google, certo? Vá lá, dê uma lida, esforça um pouquinho, porque a gente não tá aqui para conscientizar ninguém, enfiar nada, cérebro, partir a cabeça da pessoa no meio e enfiar lá o livro do Silvio Almeida, o que é racismo estrutural. Não, a gente tá aqui para debater assuntos importantes e falar sobre muitas coisas. Esses dias aconteceu, e é outra coisa que eu acho que brancos perturbam negros nesse sentido, e que eu acho muito importante falar sobre isso, muito mesmo. E isso, se você faz isso, não tome como um insulto, é uma dica mesmo de brother, de irmão, tá? Parceiro pra vida. Quando uma pessoa passa por uma situação de racismo, quando um negro passa por uma situação de racismo, nem sempre ele vai retrucar, nem sempre ele vai reagir, nem sempre ele vai apontar o dedo na cara. Esses dias eu narrei no meu Instagram um fato que aconteceu comigo. Eu estive num supermercado na cidade vizinha e o gerente, não sabia até então, depois eu procurei saber, descobri que era o gerente, estava no balcão e desde que eu entrei no supermercado ele me olhou. E preto sabe quando branco de merda olha diferente. E aí, nesse dia eu tava com a minha autoestima lá pra lá da Torre de Babel. Eu simplesmente eu comecei a olhar pra ele da mesma forma que ele tava me olhando. Sabe, olhos que condenam? Foi isso que eu senti. E eu retruquei. Comecei a fazer minhas compras naquele lugar e colocando as coisas no carrinho, colocando. E aí eu cheguei perto de uma seção que era perto do balcão onde ele tava. E eu olhei pra ele e os olhos dele continuavam fitos em mim. Lá, olhos que condenam. Daí eu peguei o produto que eu tava na mão e apontei pra ele e falei assim, eu queria saber o que é que esse homem tanto olha pra mim. Tá acontecendo algum problema? Daí ele ficou todo desconcertado e se arrumou e saiu do balcão. Gente, nesse dia eu reagi, eu apontei, eu olhei pra ele, bem nos olhos dele, mas tem dia que a gente só fica paralisado mesmo. E se você que tá me ouvindo, você que é uma pessoa preta, que tá me ouvindo e passou por uma situação como essa e ficou paralisado, não se culpa, tá? Não tem problema nenhum. Acho que nisso a empatia fica muito distante, porque a empatia é uma palavra que é utilizada pra gente meio que tentar se colocar no lugar do outro, mas tem dores que só quem é preto vai sentir. E se você passou por isso recentemente, ou você passou por isso um dia e ficou paralisado e ficou se culpando por isso, não se culpe, tá? Tem dias e dias, tem dia que a gente tá bem. Eu comentei sobre isso no meu Instagram. Tem dia que a gente tá bem. Hoje eu fui lá e apontei pra ele, mas vai ter dia que eu vou me sentir um lixo e não falar nada. E tá tudo certo. Tá? Tá tudo ótimo, tá tudo certo. E o racismo reverso que existe na cabeça de algumas pessoas é uma falácia, gente. Não existe essa questão de que sofrem preconceito por serem brancos. Toda vez que alguém fala isso, porque tem gente que fala, tá? Toda vez que eu escuto que branco sofreu por ser branco, morre uma fadinha no reino da militância antirracista. Agora, nesse momento do nosso podcast, a gente vai para o nosso quadro Plurais. E eu tenho uma indicação muito boa para fazer para vocês. Esse é o momento do nosso podcast onde a gente indica um filme, uma série, um livro, um perfil no Instagram, um artista, enfim. E hoje eu resolvi indicar para vocês um Instagram, chama @HoraDoBlack. Hora do Black, BLSC. Então, são personagens negros que estão nesse Instagram, são animações, eles criam animações incríveis, muito interessantes, baseadas ali nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criados pela ONU. E, além disso, é um perfil de animação com muita representatividade. É uma turminha, né? Existe a turminha do Hora do Black e vocês vão se encantar pelas animações porque são educativas, elucidativas, podem ajudar também no desenvolvimento da criança de vocês, para educar não só uma criança preta, para ela saber sobre questões raciais, mas educar também crianças brancas. É muito importante que crianças brancas sejam antirracistas. O importante é que vocês sigam esse Instagram, que eu amei de verdade conhecer. Espero que vocês amem também. Olha só, muito obrigado por ouvir esse episódio. Eu tava com muita saudade de vir aqui conversar com você, que tagarelar horas e horas para transformar isso em 30 minutos.
para ir pro podcast, você me encontra lá no Instagram, esbraga com 2 Gs, meu Instagram pessoal. E você me encontra também no Instagram do Empretecendo Cast, que é onde eu posto as imagens dos episódios, onde vocês comentam o que acharam. Vão lá deixar o feedback de vocês. Muito obrigado, a gente se encontra na próxima sexta. Até lá, fui!